meus amigos, como vocês estão? Como vocês viram aí, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que faz parte do meu testemunho, da minha história de vida. E talvez, assim como eu, você está procurando uma saída, procurando respostas. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desse vídeo. Há um propósito de eu estar gravando esse vídeo aqui, falando sobre esse tema. Eu tenho certeza que não é por acaso. Bom, pra quem não sabe, eu já sou casada há quase 2 anos, muito bem casada, sou muito feliz com meu marido. Graças a Deus, deu tudo certo. Já dando um spoiler aqui, eu venci o medo. E hoje eu vou contar pra vocês mais ou menos como foi essa trajetória e o que eu fiz pra passar por tudo isso, quais foram os processos, enfim. Hoje eu vou começar dizendo pra vocês que não foi fácil, gente. Mas vamos pra história primeiro. Eu conheci o Pedro Henrique em 2021. Nós nos tornamos amigos, nós perdemos os nossos avós quase no mesmo tempo, na verdade foi no mesmo dia. E eu passei por processos na minha vida muito difíceis. A separação dos meus pais, problemas financeiros, mudei muito de casa, mudei de cidade várias vezes. Então, assim, eu passei por alguns processos extremamente difíceis de uma pessoa passar. Eu acabei ficando um pouco traumatizada assim, fiquei com medo de me casar, um medo de ter um relacionamento. E o medo, gente, era simplesmente do para sempre. Para sempre estarei casada com essa pessoa. Eu tive muito medo de não saber fazer as coisas do lar, muito medo de não conseguir pagar as contas por causa dos traumas que eu passei no passado, medo de ser traída porque muitos da minha família foram traídos, enfim, foram coisas que eu passei no meu passado que, tipo assim, permeavam ainda no meu coração, por mais que eu já seguisse Jesus, por mais que eu já acreditasse no Evangelho de Cristo, ainda assim era muito difícil de tomar essa decisão para a minha vida. E o Pedro Henrique, totalmente diferente de mim, veio de uma família que o casamento deu certo, que os pais estão casados até hoje. Desde adolescente já começou a fazer um enxoval e toda a família já falava muito de casamento, então ele já estava engajado nisso. Ele entendia que o namoro era visando o casamento. Então quando eu comecei a namorar com ele, por mais que eu falasse, não, eu vou casar, eu queria isso tipo assim, eu quero daqui 4, 5 anos, entendeu? Eu tava jogando lá pra frente porque eu sabia daquele medo que tava aqui no meu coração. Até que chegou 2022 e o Pedro Henrique já tava lá louco pra me pedir em casamento. Eu não me via preparada pra tudo aquilo. Depois de já ter visto vestido, de já ter visto um monte de coisa, eu falei um belo de um não é agora, não quero agora. E aí todo mundo surtou, meu Deus, o que a Heloísa tá fazendo, que não sei o quê. Por mais que eu amasse muito o Pedro Henrique, aquele medo estava sendo maior do que o meu amor. Aí, gente, eu tive muitas e muitas conversas com o Pedro, com a minha mãe, com a minha sogra, com várias pessoas. E começou todo um processo. Eu continuei em relacionamento com o Pedro Henrique, só que eu comecei a passar por psicólogo. E talvez, assim como eu, você se sentiu sozinho nesse momento. Porque é difícil das pessoas entenderem o que você tá passando mesmo. Eu sei que é difícil. Porque para muitas pessoas, o casamento, elas sonham em se casar e, tipo assim, não tem medo. E eu perguntava pra Deus, Senhor, por que eu tenho tanto medo? Por que eu não sou igual às outras noivas que não sentem medo, que estão aí, ó, vivendo essa fase? E eu acabava me sentindo sozinha por conta desse sentimento que eu tava passando. Só que aí, tudo mudou quando eu comecei a fazer tratamento psicológico, gente. Muitas pessoas pensam que não é necessário, não, eu vou conseguir enfrentar isso sozinha, eu vou conseguir passar por isso sozinha. E de verdade, o tratamento psicológico fez com que eu me posicionasse, fez com que eu entendesse o meu futuro, fez com que eu começasse a superar o meu medo, corresse atrás daquilo que eu precisava correr atrás. Então, abriu os meus olhos, abriu a minha mente. Eu fiz um tratamento psicológico com uma psicóloga cristã, e isso faz total diferença no meu ver. Isso foi extremamente importante, porém também teve a parte espiritual, gente. Satanás sempre lutou muito para que eu fosse infeliz, sempre. Toda a fase da minha vida, desde a minha adolescência, eu lembro das situações que eu passei, das aflições que eu passei, para que o meu coração se entristecesse, para que eu caísse numa depressão, para que eu desistisse de tudo, e não foi diferente na fase do casamento. O Pedro Henrique foi me pedir noivado mesmo em 2023, e pasmem, eu não sei, talvez nem todo mundo saiba disso, mas eu surtei no dia que ele me pediu em casamento. Gente, eu chorei, mas eu chorei. Deus, como vai ser isso? E ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu também estava feliz, porque eu senti um amor muito grande pelo Pedro Henrique, uma vontade de passar a vida com ele. Só que aquele medo continuava lá no meu coração e fez com que eu não aproveitasse os momentos. E aí, como eu disse pra vocês, essa parte espiritual, gente, foi muito importante também. Eu passei dias, horas e horas e horas buscando a Deus, falando com Deus, colocando os prós e os contras no papel, pedi pra Deus um direcionamento, Senhor, me ajuda, tira esse medo do meu coração. Como eu sentia muito essa insegurança, eu consegui enxergar além da paixão para o Pedro Henrique, porque, gente, nessa fase ele poderia muito bem ter desistido. Ai, essa menina é doida, o que eu vou querer com ela? Ou então, gente, sei lá, ter tomado outras atitudes na vida. Mas uma coisa que eu vi no Pedro Henrique
foi que ele me acolheu, ele me abraçava nos dias em que eu tava insegura, ele cuidou de mim nos dias que eu tava chorando. O dia que eu surtei, que foi o dia que ele me pediu em casamento, eu lembro que ele veio e me abraçou, vai ficar tudo bem, amor, eu te amo. Detalhe, gente, eu morava no interior de São Paulo e o Pedro Henrique ia em Mogi das Cruzes. Ao mesmo tempo que eu sentia todo esse medo, eu não queria deixar a minha família. Foi muito difícil ficar longe da minha mãe. Hoje em dia eu tô mais acostumada, a gente conversa por ligação, eu sempre vou pra lá e ela vem pra cá. Eu não tinha essa visão de tipo assim, eu vou conseguir visitar minha mãe, eu vou conseguir falar com ela pelo celular, era tudo impossível pra mim. E aí teve um dia, gente, que de verdade, eu tive plena certeza que Deus estava naquilo. Foi uma experiência surreal. Eu tava orando, ajoelhada no quarto, era uma oração da alma, uma aflição. E aí começou a tocar uma música na televisão, tipo do nada, que era José Júnior. Teve uma parte da música que falava assim: o medo não vai mais me dominar. O medo não vai mais me dominar. Estou subindo a montanha. Estou subindo a montanha. Enfim, essa parte em específico foi o que me tocou na hora. Foi uma coisa assim surreal. E eu entendi que eu não poderia deixar o medo me dominar realmente. Foi aí que eu falei, eu vou enfrentar o meu medo. E por mais difícil que foi toda essa fase, eu falei, não, eu vou até o fim. Eu vou lutar por isso, porque eu amo o Pedro Henrique. Eu quero construir uma família ao lado dele. E foi assim que foi acontecendo, gente. Até o dia do civil, eu estava com muito medo ainda. Só que aí eu fui lá, me arrumei, eu orei, eu falei, Deus, obrigada por este dia. E aí aconteceu todo o civil, foi uma bênção, foi muito legal, foi simples, mas foi uma coisa assim que eu via a mão de Deus, o sobrenatural de Deus. E aí depois do civil nós fomos tirar fotos na praça e quando eu olhei para o céu estava aberto, gente, eu não sei explicar, eu vou deixar fotos aqui para mostrar para vocês mais ou menos esse céu aberto que eu tô falando, mas é como se Deus tivesse pego esse medo do meu coração e tivesse arrancado totalmente. Na hora eu falei, gente, eu tô sentindo uma alegria absurda. Falei pro Pedro Henrique, parece que Deus tirou todo esse medo do meu coração. Tipo assim, o que aconteceu? Eu fiquei aflita durante meses, durante anos, e agora Deus tirou esse medo do meu coração. Gente, eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu. Eu tô tentando explicar aqui, mas foi uma coisa sobrenatural. Na hora que eu olhei pro céu, o céu estava com uns feixes, assim, de sol. Eu não espiritualizo tudo, não espiritualizo, sou às vezes até cética para algumas coisas, mas nesse dia eu tive pleníssima certeza que Deus estava cuidando dos detalhes da minha vida. E quando a gente entrega nas mãos de Deus os nossos medos, as nossas aflições, quando a gente coloca isso nas mãos dele, tipo assim, Deus, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar esse medo porque eu creio que o Senhor está na frente disso, porque eu creio que o Senhor vai prover todas as coisas, porque eu creio que o Senhor vai fazer tudo novo, a gente tira esse fardo das nossas costas. A partir do momento em que eu ouvi aquela música tocou o meu coração, eu falei para Deus, Deus, eu estou com medo e eu vou com medo mesmo, mas eu creio que o Senhor vai tirar esse medo de mim. Eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para minha vida, para minha família, que o Senhor vai prover para minha família lá na minha cidade, que o Senhor vai prover aqui as coisas do meu casamento, porque além de todo esse medo, gente, quem já foi noivo, quem já casou aí sabe como que é. Você tem que conquistar toda a sua casa, o casamento em si, muito dinheiro envolvido. Então, além de todo esse medo, que era a minha maior preocupação, ainda tinha as outras preocupações, como que eu vou pagar um aluguel, como que eu vou comprar uma casa, como que eu vou comprar os móveis, como que eu vou pagar o casamento, meu vestido de noiva. Gente, Deus proveu todas as coisas em questão de meses. No dia do civil, Deus operou esse milagre, tirou esse medo. Depois de quase 2 anos, eu venho contar isso para vocês com muita alegria no meu coração, para falar para vocês que, ainda que hoje esteja parecendo impossível essa causa na sua vida, ainda que hoje você esteja com muito medo, ainda que hoje você esteja passando por uma dificuldade muito grande, que você acha que nunca vai ter fim, eu vim aqui para te dar uma resposta. Que Deus faz milagres, que Ele ainda continua operando milagres, Ele ainda transforma as nossas vidas, provê as coisas na sua vida, no seu casamento, na sua história, no seu relacionamento, no seu cônjuge, em você mesma, e muitas outras coisas, porque Deus é um Deus poderoso, um Deus que opera milagres e maravilhas, um Deus que desde lá de trás ama os seus filhos e continua amando até hoje. Ainda que você esteja com medo, vá com medo mesmo. Esse é um dos testemunhos da minha vida, eu tenho muitos outros para contar para vocês. E hoje, gente, graças a Deus, Deus proveu emprego,
Deus proveu toda a minha casa, tudo que eu tenho hoje foi Deus quem me deu. Tenho um casamento abençoado, ainda que as pessoas falem, mas vocês são casadinhos de novo, vocês vão ver quando tiver lá nos seus 5, 10, 20 anos, vocês vão brigar, tá repreendida em nome de Jesus. Mas ainda que isso aconteça, nós estamos lutando para uma maturidade, nós estamos orando, colocando isso em oração, porque ainda que venham as dificuldades, nós cremos num Deus que restaura casamentos, que restaura o nosso emocional. E claro, gente, não deixe de lado de cuidar da sua saúde mental, tá bom? Porque ninguém aguenta um doido da cabeça, uma doida da cabeça, tá bom? Eu e o Pedro Henrique, a gente conversa muito, a gente tem um diálogo e a gente busca ter um casamento saudável, um casamento pra glória de Deus. Coloque Deus como centro do casamento de vocês e vocês serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô postando por aqui, comenta aqui embaixo pra eu saber. Não deixe de dar like, de compartilhar esse testemunho. Um beijo e que Deus te abençoe muito e sempre.